Galera amada, o que é uma função? Uma função, ela é alguma coisa que recebe um input, faz alguma coisa com aquilo e te devolve um output, certo? E em Python é muito fácil definir uma função. A gente começa com um comando de define the function, defina a função, o nome da função, os seus inputs entre parênteses. Aí a gente faz, seja lá o que a função vai fazer, e retorna o output dessa função. Por exemplo, posso pensar numa função chamada dobro. Ela calcula o dobro de uma função, certo? O dobro de um número. Ela recebe o número x, multiplica por 2 e devolve esse resultado, certo? Uma função que faz isso, chamada dobro, se definiria assim: define dobro de x, você me retorna 2 vezes x. Então, se eu rodar isso daqui, eu posso chamar dobro de 4. E o dobro de 4 vai ser 8. Se eu quiser definir uma função que faz o triplo de um número, eu também posso fazer isso. Define triplo x, você me retorna 3 vezes x. Return 3 vezes x. E aí, se eu pedir o triplo de 4, ele me retorna 12. A gente pode pensar numa função como sendo uma ordem, ou seja, me calcula o dobro disto, me calcula o triplo disto. E é isso que eu estou dizendo quando eu peço uma função. Quando eu defino a função, eu estou ensinando ele a cumprir essa ordem. Quando eu chamo a função, eu estou mandando ele executar essa ordem. E, nesse sentido, a gente pode pensar no programa como sendo uma série de funções ou uma série de ordens que eu estou dando para o computador fazer. Tá? E, mais importante aqui, tenta entender a definição, como é que você define uma função em Python. Você sempre vai ter esse comando define, o nome da função, o argumento da função, o parâmetro da função, o input da função, 2 pontos. Depois você vai ter o corpo da função. E repara que tem um tab aqui, certo? Esse tab é importante. É isso que me diz que o que vem aqui está dentro da função. Tá? E algumas linguagens usam parênteses, um end no final para dizer que a função acabou. Python não usa isso. Python meramente dá um tab, tudo que está dentro da função começa um pouquinho depois, né? Com um tab depois, ou com 4 espaços depois, e aí você sabe o que está dentro da função. Então, se eu fizer, por exemplo, isso daqui, sem o tab, ele me dá um erro. Tá? Com um tab, ele funciona. Com 4 espaços, ele também funciona. Tá? Então, até aqui, show? Vamos entrar mais a fundo nisso. Então, essas duas funções, elas têm um parâmetro. Uma função ela pode ter mais de um parâmetro. Então, por exemplo, uma função multiplica, que multiplica 2 números, ela vai receber os 2 números que ela vai multiplicar. Essa função, por exemplo, multiplica daqui, eu defino ela como define, multiplica A e B, separados por uma vírgula, 2 pontos para dar o início da função, tab para marcar que agora eu estou dentro da função, e aí você me retorna A vezes B. Quando eu rodo isso daqui, eu defini a função. Se eu chamo multiplica 5 e 6, ele me retorna 30. Show? Beleza. Alguns parâmetros eles têm um valor default. Pensa, por exemplo, em raiz quadrada. Tá? Raiz. Quando você fala raiz de 16, você subentende raiz quadrada. Existe raiz cúbica, existe raiz quarta, existe raiz quinta, com certeza existe. Mas se alguém te pergunta raiz de 16, você subentende que é raiz quadrada. Você imagina que a raiz quadrada, por default, é raiz quadrada. Tá? Então, isso é que significa um default.
Default é um valor para um parâmetro que, se ninguém te disser outro valor, é esse valor default que você vai seguir. Tá? Então, eu posso criar uma função chamada raiz. Ela recebe o número x, que é o número cuja raiz eu vou tirar, e ela recebe um outro número n, que é se eu quero a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, quinta. E eu quero dizer para ele o seguinte, olha, se você não me der um valor para n, não tem problema. Se você não me disser o valor de n, assuma que é uma raiz quadrada. Assuma que n é igual a 2. Show? E a forma de eu fazer isso é, eu passo x normalmente, eu passo o n, e quando eu passar o n, eu boto n é igual a 2. N é igual ao valor default. E aí o Python está subentendendo que se eu não falar nada sobre o n, ele assume que é igual a 2. Se eu disser que o n é 3, ele vai entender que eu quero a raiz cúbica. Mas se eu não falar nada, ele vai entender que é a raiz quadrada. Então, defina a raiz de um número x, e a raiz que eu quero é raiz n, onde n, por default, é 2, por default, é a raiz quadrada. 2 pontos tab me retorna x elevado a 1 sobre n, ou seja, a raiz enésima do x. Se eu passar para ele, me calcula a raiz quarta de 16, né, é passar para ele raiz de 16,4. Ele vai entender que eu quero a raiz de 16 e a raiz que eu quero é a raiz quarta. Ele me calcula o número 2, porque de fato 2 a quarta é 16. 2 vezes 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Show? Agora, se eu chegar para ele e disser apenas raiz de 16, e não disser se eu quero raiz quarta, raiz cúbica, raiz oitava, raiz o que for, ele entende que é raiz quadrada e me retorna o número 4. Show? Então, isso daí de valor default é simples passar valor default, é só você chegar no argumento que você quer dar um valor default e disser esse argumento é igual a o valor default que você quiser. Se você passar outro valor, ele esquece esse valor que você passou e usa o valor novo. Se você não passar nada para esse valor, ele usa o valor default. Exatamente como a gente fez aqui. Quando a gente passou 4, ele calculou a raiz quarta. Quando a gente não passou nada, ele entendeu que o default era 2, então ele calculou a raiz quadrada. Bom, até aqui a gente tem usado função para número. Só que função não precisa ser só para número. Eu posso passar um string, eu posso passar um booleano, eu posso até passar uma outra função como argumento para uma função. Então, só a título de exemplo, olha essa função aqui chamada primeiro caractere. Ela recebe um string. E ela me retorna o primeiro caractere desse string. Certo? A gente vai aprender mais tarde exatamente o que isso significa, essa sintaxe daqui, mas eu já estou adiantando que isso daí é o primeiro caractere do string. Então, se eu criar essa função e passar pelo string Pikachu, ele me retorna a letra P. Isso daí mostrando que eu posso passar um booleano, eu posso passar um string, eu posso passar outras coisas que não números para uma função. Show? Outro uso muito comum de função é testar uma condição. Nesse caso, a função me retorna um sim ou não, um verdadeiro ou falso, um booleano. Por exemplo, imagina que eu quero fazer uma função para testar se o número é par. Eu posso criar essa função par. Então, defina par, recebe o número n, 2 pontos tabula para começar a função, e aí você vai me retornar o seguinte. Olha o que acontece aqui. N módulo 2 é o resto da divisão de n por 2. Ou seja, pega n e divide por 2. Qual que é o resto? Compare esse resto com 0. Vê se ele é igual a 0. Ou seja, o resto da divisão de n por 2 é 0. Isso vai ser verdadeiro ou falso.
Se o número for par, isso vai ser verdadeiro. Se o número for ímpar, isso vai ser falso. E aí você me retorna esse verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu rodo essa função, definir essa função, se eu rodar ela é par de 10, eu passo n igual a 10, isso daqui vai dar verdadeiro. Por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5, o resto 0. O resto 0 é igual a 0. 0 igual a 0 é verdadeiro, ele me retornou verdadeiro. Se eu passar 11 para ele vai me retornar falso. Porque 11 dividido por 2 dá 5, o resto 1. O resto é 1. Compara com 0, 1 não é igual a 0. Isso é falso, dizer que são iguais. Então, ele me retorna falso. Show? Isso é útil porque, quando a gente for ver condicionais ainda nessa aula, a gente vai ver que a gente quer testar condições. É muito comum a gente querer testar alguma condição, porque se uma condição for satisfeita, a gente faz alguma coisa. Se a condição não for satisfeita, a gente faz outra, né? Então, para decidir o que fazer, a gente frequentemente testa condições e a gente pode usar uma função para testar uma condição, especialmente uma condição que seja um pouco mais complexa. Agora, mandando a real para vocês. Muitas das funções que a gente usa em Python, a gente não inventa, certo? É importante saber usar funções, a gente faz várias funções sim, mas especialmente as funções mais complicadas, não é a gente quem usa. Até porque muitas das funções a gente usa sempre as mesmas. Então alguém já fez para a gente e a gente pode só usar o que outras pessoas já fizeram, certo? Então existe em Python, e é muito usado, o que se chama de pacote. Um pacote é simplesmente um conjunto de funções que outras pessoas já fizeram para a gente e que a gente pode usar. Elas foram almas bondosas que pegaram essas funções que eles fizeram e botaram na internet para que a gente possa fazer o download e usar. Show? A gente vai aprender mais sobre pacote em outra aula, mas eu queria só mostrar um exemplo para vocês. Então, um dos vários pacotes que existem em Python se chama math. E esse pacote tem funções matemáticas. Uma dessas funções é a função cosseno, que se chama cos de cosine, né? Cosine, cosseno, exatamente como na matemática cosseno. E aqui, para chamar essa função, que outra pessoa já fez por mim, eu uso o comando from math import cosine, import cos de cosseno. Então, importa essa função desse pacote. Uma vez eu rodei isso, eu posso usar cosseno à vontade e ele calcula para mim. Então, se eu peço cosseno de 0, ele me retorna 1. Show? A gente vai ver mais sobre isso depois, em outra aula. Mas, por enquanto, funções é isso. Só para recapitular, importante saber, função é uma coisa que recebe o input e devolve o output. Como definir uma função em Python? Então, ela começa com define, tem no nome, tem nos argumentos, 2 pontos, tabula, faz as contas todas que você quer fazer, podem ser várias linhas aí dentro, e depois retorna o output que você quer retornar. Show? Uma função pode ter mais de um argumento, e um desses argumentos pode ter um valor default também, que eu posso passar assim que eu defino a função. E uma função não necessariamente vai trabalhar só com números, ela pode trabalhar com strings, ela pode trabalhar com booleanos também. Show? Então, por agora é isso. Voltamos daqui a pouco.